Bem, nós vamos começar a falar sobre sistemas lineares. Sistemas lineares são várias equações lineares. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é uma equação linear. Vamos olhar alguns exemplos. Olha essa primeira equação, x1 mais 2x2 igual a 3. O que a gente tem aqui? Duas variáveis, x1 e x2. Cada uma delas multiplica um determinado coeficiente. A gente tem x1 vezes 1 e x2 vezes 2 igual a um termo livre. Termo livre é simplesmente um número que não multiplica nenhuma variável. A gente tem uma estrutura semelhante aqui na segunda equação. São duas variáveis, x1 e x2. Cada uma multiplica um determinado coeficiente, um número real. A gente vai trabalhar apenas com números reais. O coeficiente de x1 é 2, o coeficiente de x2 é menos 3, e isso é igual a um termo livre, 8. Qual é a forma geral que a gente encontrou aqui? Você tem uma soma de termos nessa forma. Uma variável, x1, x2, x3, etc., até uma última variável, xn, ou seja, temos n variáveis, cada uma delas multiplicando um determinado coeficiente, a1, a2, a3, etc., até a n. Isso é igual a b, um termo livre. Você já encontrou outra representação linear, y é igual a x mais b. Nota que a gente pode encaixar essa representação no que a gente está fazendo. Y menos ax é igual a b. A gente pode dizer que y está multiplicando 1. Então, você tem a variável y multiplicando o coeficiente 1, a variável x multiplicando o coeficiente menos a, tudo isso igual ao termo livre b. Então, essa forma de representar é análoga a qualquer uma dessas duas aqui. Ela encaixa nesse formato geral. A gente diz que esses a's, a1, a2 até a n e o b são os parâmetros da equação linear. E x1, x2, etc. até xn são as variáveis. Observa que cada termo possui apenas uma variável, tá? Um termo é um objeto com essa forma aqui, a1x1, a2x2 até a nxn. Cada um desses termos possui apenas uma variável elevada à primeira potência. Ou seja, a gente não pode ter a1x1 ao quadrado, por exemplo, e a gente não pode ter a2 vezes x2 vezes x3. Nada disso entra numa equação linear. Tá? Uma grande vantagem das equações lineares é que sempre que a gente tem solução, a gente consegue escrever essa solução explicitamente. Tá? Isso vale de forma geral para um sistema linear. Sempre que houver a solução, nós conseguiremos escrever essa solução de maneira explícita em função dos parâmetros. Ou seja, a gente vai escrever as variáveis em função dos parâmetros de maneira explícita. A gente estuda álgebra linear, seja para trabalhar com aproximações lineares de algum modelo não linear, você aprende a fazer isso em cálculo, seja com versões exatas, tá, de modelos econômicos ou matemáticos lineares. Tá? Bem, a gente tem uma série de técnicas para resolver sistemas lineares. Tá? Vamos olhar sistemas particularmente simples. Tem 4 casos aqui. O primeiro sistema que a gente vai ver é o sistema A, formado por essas duas equações, 2x1 mais 3x2 igual a 7. Segunda equação, x1 menos x2 igual a 1. Sistema B também tem duas equações, x1 mais x2 mais x3 igual a 5. x2 menos x3 igual a 0. Tem um sistema C com uma estrutura semelhante. De forma geral, o que a gente tem aqui? De forma geral, a gente tem um sistema com M de Maria equações lineares. Cada uma das equações desse sistema tem exatamente a forma da equação linear que a gente viu aqui no início. Observa que agora eu preciso acrescentar um pouco de informação. Quando a gente só tinha uma equação, bastava dizer a que variável cada coeficiente se refere. A1 é o coeficiente que se refere à variável x1.
A2 é o coeficiente que se refere à variável x2, a n é o coeficiente que se refere à variável xn. Quando eu tenho várias equações, não basta dizer que um coeficiente se refere a uma determinada variável, porque a mesma variável aparece em diversas equações. Então a gente vai ter esse índice duplo. Eu digo que A11 é o coeficiente da variável x1 na primeira equação. A21 é o coeficiente da variável x1 na segunda equação. Tá? Analogamente, A2n é o coeficiente da variável xn na segunda equação. Então, de maneira geral, a gente vai ter um coeficiente A e J, que se refere à variável xj na equação I. E a gente vai ter M equações e N variáveis. Então, a gente precisa de um termo livre, B1, B2, etc., até Bm de Maria, tá? Porque a gente precisa de um termo livre para cada uma das M equações. Tá? A Mn é o último coeficiente, é o coeficiente da variável xn na equação M. Tá? Novamente, os A e J e os BI são apenas parâmetros, números reais dados. A IJ é o coeficiente de xj na equação I. E qual é a definição de solução? Uma solução é simplesmente um vetor que resolve todas as equações simultaneamente. O que é um vetor? Simplesmente uma sequência de variáveis, x1, x2, x3 até xn. A gente fala que tem uma solução e anota aqui x1 estrela, x2 estrela até xn estrela. Tá? Bem, quais são as perguntas relevantes que a gente precisa fazer quando está tentando resolver um sistema linear? Então, um sistema de forma geral, em particular o sistema linear, que é o que a gente vai ver aqui. Primeiro, existe solução para esse sistema? Nem todo sistema admite solução. Se existir solução, são quantas? É apenas uma? São duas? São três? São 10? São quantas? Tá? E terceiro, para a parte de implementação, será que existe algum algoritmo, algum procedimento para computar as soluções que, por algum motivo teórico, a gente consegue afirmar que existam? Existem alguns procedimentos bem estabelecidos. Tá? A gente vai olhar 3 aqui. Primeiro, substituição. Segundo, eliminação de variáveis. Terceiro, método matricial, que a gente vai ver mais à frente. Vamos olhar agora os 2 primeiros. Tá? Substituição é o que você aprende lá no ensino fundamental. Vamos olhar para esse primeiro sistema aqui, tá? O sistema A. 2x1 mais 3x2 igual a 7, x1 menos x2 igual a 1. O que a gente pode fazer agora? Eu coloquei o sistema de novo aqui do lado. Primeira equação vou chamar de equação 1, segunda equação vou chamar de equação 2. Tá? O que a gente pode fazer? Eu vou pegar a equação 2 e vou reescrever. Então, a equação 2 se transforma em x1 é igual a 1 mais x2. Tá? É exatamente o que a gente tem aqui. A equação 2 faz com que eu possa escrever x1 em função de x2. x1 é igual a 1 mais x2. O que eu posso fazer agora? Eu vou pegar esse valor de x1 e colocar dentro da outra equação, a equação 1, que tem um x1 aqui dentro. Tá? Como é que vai ficar? Olha aqui do lado agora. 2 vezes o valor de x1 que eu acabei de obter, 1 mais x2, mais 3x2 igual a 7. Agora eu tenho uma equação e apenas uma variável, x2. Quando eu fiz essa substituição, x1 desapareceu. Eu vou fazer a conta. Essa equação pode ser reescrita como 2 mais 2x2 mais 3x2 igual a 7, 5x2 igual a 5, x2 igual a 1. Encontrei o valor de uma das minhas variáveis, x2. Posso substituir de volta agora na segunda equação do sistema, x1 menos x2. Como é que vai ficar? A gente sabe que essa equação implica x1 é igual a 1 mais x2. Só que agora eu tenho o valor de x2 que é igual a 1. Então, x1 igual a 1 mais x2 significa que x1 é igual a 1 mais 1, x1 é igual a 2. Encontrei
o valor das duas variáveis x1 e x2 que atendem simultaneamente as duas equações. x1 é igual a 2, x2 é igual a 1. Está aqui a solução desse sistema. Então, a gente consegue responder aquelas três perguntas. Existe solução? Sim. Quantas soluções? Apenas uma, exatamente essa que a gente acabou de construir. E existe um algoritmo para obter essa solução? Sim, exatamente isso que a gente acabou de usar, substituição. Vamos olhar agora para o sistema B, tá? Nosso segundo exemplo. Como é que vai ficar nesse caso? Está aqui o sistema, x1 mais x2 mais x3 é igual a 5, essa é a primeira equação, x2 menos x3 é igual a 0. Essa é a segunda equação. Vamos usar exatamente o mesmo procedimento. Eu vou começar isolando uma variável, agora x3, na equação 2. Exatamente a mesma coisa que a gente fez antes. Tá? Isso daqui significa que x2 é igual a x3 ou x3 é igual a x2. Tenho x3 em função de x2. Eu vou substituir isso na primeira equação. Mesma coisa que a gente fez antes. A primeira equação é x1 mais x2 mais x3 igual a 5. Eu vou substituir o valor de x3 que eu encontrei. x1 mais x2 mais x2 igual a 5. x1 mais 2x2 igual a 5. Eu posso usar a equação 1, a nova equação 1 que eu acabei de obter, para isolar um valor de x2. x2 é igual a 5 menos x1 dividido por 2. Agora eu tenho um valor de x2, tá? Eu posso usar para obter o valor de x3 que a gente tinha antes. Qual o valor de x3? É exatamente igual ao valor de x2, como a gente viu aqui em cima. Então, eu tenho x2 e x3. Tem uma solução? Bem, eu tenho uma solução, está aqui. Eu tenho o valor de x1, x2 e x3. O valor de x1 é qualquer coisa, tá? Posso escolher qualquer valor de x1, mas a partir do momento que eu escolho x1, os valores de x2 e x3 estão determinados. Tá? Essa segunda entrada aqui é x2 e a terceira é x3. Tá? Então, eu obtive a solução do sistema, ela está aqui. Esse vetor atende a ambas as equações simultaneamente. Tá? Então, a resposta para a primeira pergunta é positiva, eu tenho uma solução, mas eu não tenho uma única solução como no caso anterior. Agora eu tenho infinitas soluções, porque esse vetor atende a todas as equações do sistema para qualquer valor de x1 real. Tá? Esse símbolo aqui representa para qualquer ou para todo valor de x1 pertencente aos números reais. Então, posso colocar qualquer número aqui, qualquer um dos infinitos números reais, escolher x2 e x3 da maneira adequada que a gente acabou de obter e a gente tem uma solução. Existe solução, sim, são infinitas soluções e, de fato, existe um algoritmo para resolver. Vamos olhar agora para o sistema 3, para o sistema C. Tá? x1 mais x2 igual a 5, é a equação 1. 2x1 mais 2x2 é igual a 4, é a equação 2. Vamos fazer a mesma coisa. A equação 2 pode ser reescrita para isolar um valor da variável x2. Então, a gente vai ficar com 2x2 é igual a 4 menos 2x1. Eu posso dividir tudo isso por 2 e obter x2 é igual a 2 menos x1. Está aqui, a equação 2 implica que x2 é igual a 2 menos x1. Posso substituir isso de volta na equação 1. A equação 1 está aqui em cima. Vou substituir esse valor de x2 que eu acabei de encontrar. Eu vou obter x1 mais 2 menos x1, que é o valor de x2 que a gente acabou de encontrar, igual a 5. x1 menos x1 igual a 5 menos 2, apenas reorganizando. x1 menos x1 igual a 0. Que vai ser igual a 5 menos 2 igual a 3. Encontrei um resultado absurdo. 0 igual a 3. Por que eu encontrei um resultado absurdo? Porque eu estou manipulando x1 e x2 como se atendessem simultaneamente as duas equações
mas não há valores x1 e x2 que atendam simultaneamente a ambas as equações. Se eu encontrei um resultado absurdo, isso significa que não existe solução. Não existe um par x1 e x2 que atenda a ambas as equações simultaneamente. Quanto às soluções, zero. Existe algoritmo? Não. Bem, você poderia ver isso diretamente. x1 mais x2 igual a 5 e 2x1 mais 2x2 igual a 4. 2x1 mais 2x2 é o dobro de x1 mais x2. Né? O dobro de x1 mais x2 necessariamente tem que ser igual a 10, porque x1 mais x2 é igual a 5. Então, a informação que eu tenho nessas duas equações não são compatíveis. A informação da primeira equação não é compatível com a informação da segunda equação. Não há nenhum par de números reais que consiga, portanto, atender a ambas as equações simultaneamente. Bem, esses três exemplos ilustram os casos que a gente pode encontrar. Tá? Ou não existe nenhuma solução, ou existem infinitas soluções, ou existe exatamente uma solução. Esses são todos os casos que a gente pode encontrar. Bem, a gente relembrou que uma equação linear pode ser escrita nessa forma daqui, certo? Que objeto é representado nessa equação linear com duas variáveis? É simplesmente uma equação linear. Se eu tenho várias equações no sistema, eu tenho várias retas. Pode acontecer uma de três alternativas, ou essas retas se cruzam em um único ponto, então eu tenho uma solução única. Esse é o meu valor de x1 e esse é o meu valor de x2 estrela. Ou essas retas são paralelas e nunca se encontram, tá? Ou essas retas são paralelas e sempre se encontram, são coincidentes. Então, no primeiro caso, eu tenho exatamente uma solução. No segundo caso, eu não tenho solução. E no terceiro caso, eu tenho infinitas soluções. Se habitue à notação que a gente vai usar. Esse é ao contrário com ponto de exclamação deve ser lido como existe exatamente um, ou existe exatamente uma solução. Esse é ao contrário cortado significa não existe, deve ser lido como não existe. E o é ao contrário sem ponto de exclamação e sem estar cortado significa existe. Uma, ou 10, ou infinita significa simplesmente que existe. Tá? Bem, estão aqui esses três casos, tá? Retas paralelas não coincidentes, retas que se cruzam, portanto apenas uma vez, dado que são retas, e sobreposição, retas paralelas que se encontram sempre, tá? Essa representação funciona para equações com apenas duas variáveis, tá? Se a gente tiver mais de duas variáveis, na verdade a gente vai representar um objeto de dimensão superior, um plano, por exemplo, tá? Além disso, a gente está olhando para casos, essa representação aqui é útil para casos com exatamente duas retas. Se eu tiver, ou dois objetos lineares. Se eu tiver três retas, por exemplo, eu posso ter uma situação assim, em que qualquer par de retas se encontra, mas as três não se encontram no mesmo ponto. Isso significa que eu tenho três equações, consigo resolver qualquer subsistema formado por apenas duas, mas não consigo resolver o sistema inteiro. Tá? Dito isso, eu acho que essa representação simples, esse caso particular aqui, ajuda a entender. Apenas tome cuidado para saber que isso daqui é uma ilustração. Tá? Isso daqui não resume todos os casos, porque eu posso ter mais de duas equações e eu posso ter objetos lineares de ordem superior. Tá? Bem, vamos parar esse vídeo aqui. No próximo a gente vai discutir eliminação de variáveis.